Lucas capítulo 6. Versículo 1. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. Versículo 2. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Versículo 3. E Jesus, respondendo-lhes, disse: E nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. Versículo 5. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Versículo 6. E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, e fica em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé. Versículo 9. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem, ou fazer mal, salvar a vida, ou matar? Versículo 10. E, olhando para todos em redor, disse ao homem: Me estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Versículo 11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Versículo 13. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Versículo 14. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Versículo 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Versículo 16. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 17. E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir, e serem curados das suas enfermidades. Versículo 18. Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Versículo 20. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Versículo 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Versículo 26. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Versículo 27. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Versículo 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Versículo 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também. Versículo 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Versículo 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Versículo 34. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai, e soltar-vos-ão. Versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Versículo 39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Versículo 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Versículo 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Versículo 42. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Versículo 46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.